Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que ama a Deus e gosta de ouvir histórias que fortalecem a sua fé. Você que quer caminhar perto dele, mas muitas vezes acha que não está conseguindo. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica e também não represento aqui nenhuma igreja, mas sempre tento inspirar quem me ouve com histórias da Bíblia, testemunhos cristãos novos e antigos e com algumas experiências da minha própria vida. Também coloco aqui algumas músicas para tocar o seu coração e alegrar o seu dia. Hoje vou falar sobre a escola da vida. Eu já falei várias vezes aqui nos meus programas e também nos vídeos lá do canal Deus Sem Igreja no YouTube que a nossa vida não é aqui. A breve vida que vivemos aqui nesse mundo é só uma escola. A nossa verdadeira vida vai ser depois dessa, no mundo espiritual, para a eternidade, onde você escolher passá-la. Eu já escolhi passar a minha vida no céu com Jesus e com todos os outros que vão estar lá. Aqui nesse mundo nós vivemos apenas uma pequena parte das nossas vidas. Se você for comparar 80, 90, 100 anos com o resto da eternidade, vai ver que é muito pouco. Mas é aqui que nós aprendemos as coisas que Deus quer nos ensinar, porque Ele precisa nos transformar nas pessoas que vamos ser para toda a eternidade. Deus te criou e está te preparando para quem você vai ser depois dessa vida. Eu não faço nem ideia o que eu vou ser depois. O que Deus planejou para mim depois dessa vida, só Ele é que sabe. Mas o problema é que a maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, consideram essa vida a coisa mais importante. Eles medem tudo com base no que vivemos aqui. O que importa para eles é o que está acontecendo aqui e agora. Não levam a sério a vida eterna que vão viver depois. Na verdade, muitos nem pensam a respeito. Para a grande maioria, o céu é apenas uma lenda ou um futuro obscuro e desconhecido. Muitos cristãos pensam que não vão ter nada para fazer depois dessa vida. E algumas igrejas também acreditam que não vai haver muito para fazer depois que forem para o céu. Quando eu era criança, o que mais ouvia dizer é que as pessoas iam para o céu e ficavam tocando harpa sentados numa nuvem. Para mim, esse conceito era uma coisa muito sem graça e entediante. Um tempo atrás, quando conversava com uma pessoa de uma igreja evangélica mais rígida, perguntei qual era a ideia que ela tinha do céu. Ela me disse que seu pastor tinha ensinado a todos que no céu eles iam ficar descansando no seio de Abraão. Isso foi tirado daquela história que Jesus contou do rico e o Lázaro lá em Lucas 16. Mas por mais que eu ache o Abraão um sujeito incrível, um amigo íntimo de Deus, não é a minha ideia de céu ficar deitado no seio dele para toda a eternidade. Então, depois de ler e pesquisar muito sobre o assunto, eu acabei criando a minha própria imagem do céu.
Claro que baseado nas Escrituras. E lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube tem um vídeo que gravei bem no começo do canal, chamado O Céu. Nele eu falo sobre a minha visão de como acho que vai ser lá no céu. Um lugar muito feliz, muito alegre e cheio de coisas para fazer. Mas voltando para o tema desse programa, a escola da vida, se você parar para pensar de uma forma clara e objetiva, vai ver que Deus não faz nada por acaso. E Ele não gasta energia à toa e nem cria nada que não tenha um propósito. Então é claro que Ele não está fazendo você passar por toda a sua vida aqui na Terra para depois isso não ter utilidade nenhuma. Toda a criação de Deus tem um propósito, cada planta, pedra, animal e pessoa. Deus criou tudo com um propósito específico e Ele tem tudo muito bem anotado. Sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Lucas 12:7. Então, por que Deus ia passar toda a sua vida tentando te ensinar lições preciosas, fazendo você passar por momentos difíceis, dores, perdas e quebrantamentos, se nada disso fosse aproveitado depois? Nós não somos um livro que Deus está escrevendo para ser guardado numa prateleira no céu. Somos filhos que estão sendo preparados para viver a eternidade ao lado do seu Pai. E como diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus está nos preparando para quando Jesus voltar, ou para quando formos para o céu. Ele tem um propósito para cada um de nós, não só um propósito aqui na Terra, mas também um propósito eterno. E não adianta ficar especulando o que eu ou você vamos ser depois dessa vida. Mas é muito bom saber que a vida não acaba aqui. Aliás, ela começa lá. Para o cristão, a morte é a sua formatura desta vida. Imagine você na faculdade, morrendo de tristeza pelos formandos do ano. Coitado, era um aluno tão bom, tão dedicado, agora ele se foi, não está mais conosco. Sua vida acadêmica acabou, o que será dele? É assim que nós agimos quando alguém morre aqui na Terra. Mas, na verdade, é o contrário. O sujeito que se formou está todo feliz e realizado. Acabou o sofrimento da faculdade. Aquela peleja com as provas, exames, estudos, projetos, trabalhos de conclusão, estágios. Ele recebeu o seu diploma e vai partir para a vida real, construir o seu futuro com toda a preparação que teve na faculdade. E é isso que acontece quando você chega lá no céu, descobre que se formou. É claro que tem gente que sai da faculdade, abandona os estudos e tem que encarar a vida sem o preparo que poderia ter recebido. E assim também vai ser no mundo espiritual. Muita gente vai chegar lá despreparada, porque não quis aprender as lições que Deus tentou ensinar nesta vida. E aí vão descobrir que lá é que começa a verdadeira realidade. A realidade eterna para a qual não estão preparados. Na vida neste mundo, Deus nos ensina coisas que só podemos aprender aqui.
Eu, como cristão, já me perguntei muitas vezes por que Deus não podia deixar para me ensinar muitas dessas lições lá no céu. Por que é que eu tenho que passar por tantas dificuldades aqui e não posso simplesmente deixar para aprender todas essas coisas depois que morrer e for para o céu? É uma boa pergunta e realmente faz sentido. Se o céu é um lugar perfeito, sem tristezas, sem dor, sem morte, sem doenças, sem maldade, então é o lugar perfeito para aprender tudo o que você precisa aprender. Parece razoável e até é uma boa causa. Seria super mais fácil aproveitar a vida aqui e depois aprender tudo lá em cima. Mas quando comecei a pensar melhor nessa minha teoria, Deus me mostrou 2 furos nela. O primeiro e mais óbvio é que depois de passar toda a sua vida aqui na Terra, quando você finalmente chegar no céu, o lugar perfeito, as melhores férias da sua vida, literalmente o paraíso, aí você, ao invés de aproveitar tudo o que você pode ter, viver e sentir, logo de cara vai ter que ir para uma sala de aula para aprender por anos e anos tudo o que se recusou a aprender aqui. Seria comparável a você trabalhar o ano todo, juntar dinheiro, reservar um hotel, comprar as passagens e embarcar para as férias no paraíso que escolheu. Seja Caribe, Tailândia, Disney, Grécia, qualquer que for o lugar dos seus sonhos. Aí, quando chega lá, olha aquela paisagem maravilhosa, mas vem o anfitrião e te avisa que antes de aproveitar daquele maravilhoso lugar, você precisa primeiro passar alguns dias dentro de uma sala de aula para aprender sobre a cultura local e os costumes do povo. E você só vai ser autorizado a sair depois que se inteirar de tudo. É um chute na canela, uma enorme decepção. É claro que no céu não vai ter quarentena, mas muita gente vai ter que tomar tempo para aprender uma tonelada de coisas que não aprendeu aqui. E eu sei muito bem que Deus é amoroso e Ele vai deixar você aproveitar o céu enquanto aprende, mas muita coisa você vai deixar de fazer porque não está pronto. Tem coisas no céu que você não pode nem ver, porque ia ficar escandalizado. E tem lugares lá que você também não vai poder frequentar logo de cara. Quer um exemplo? Um cristão que passou a vida toda numa igreja aprendendo que beber é pecado e que ele não podia se divertir. Quando chegar no céu, não vai poder ir lá num pub na Praça Celestial, ouvir o Elvis Presley tocando um violão acompanhado do Beethoven no piano enquanto toma um vinho da melhor safra celestial. Isso para ele vai ser um escândalo. Ele tem que aprender muito sobre a cultura no céu, sobre a vida e os costumes antes de ver todas as coisas que existem lá. Eu sei que tem lugares que eu também não vou poder visitar. E sei que no céu existem coisas muito incríveis e muito além da nossa imaginação. Se ficar curioso, pode tomar um tempo para assistir o meu vídeo sobre o céu que está lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube. Você vai ter uma boa ideia do que estou falando. Deus criou esta terra cheia de belezas e lugares maravilhosos, e Ele também criou todas as sensações maravilhosas que nós sentimos. Os cheiros gostosos, o tato agradável de um carinho, o gosto maravilhoso de uma comida, a água refrescante de uma cachoeira num dia quente, uma brisa suave no rosto
e mais uma tonelada de outras sensações indescritíveis. Isto sem falar nos lugares maravilhosos e nas vistas de tirar o fôlego. Hoje nós podemos ver muitas das maravilhas do mundo em programas de televisão, documentários e filmes, mas nada se compara quando você chega pessoalmente no lugar. E tem ainda muito mais que nós não vimos e nem sonhamos que existe. Muitos mistérios do mundo submarino, locais na Terra que são escondidos e inacessíveis e que ninguém nunca viu. Tem muita coisa maravilhosa que Deus criou aqui nesse mundo que você não faz nem ideia. Então, com isto em mente, imagine o que tem no céu. A Bíblia fala que as coisas que existem nesse mundo são apenas uma sombra das coisas que vão vir. Isto significa que todas as maravilhas que nós vemos hoje aqui nesse mundo são como uma sombra do que vai vir depois no céu. Uma hora, quando você tiver oportunidade, observe a sombra da sua mão. Coloque debaixo da luz, seja do sol ou de alguma lâmpada, e compare. Comece a analisar a diferença entre as duas e a pobreza da imagem que a sombra descreve. A sombra não tem cor, nem profundidade, nem vida, nem tato. E essa é a diferença entre a criação de Deus aqui nesse mundo e o que vamos encontrar depois lá no céu. Então, trocar as lições que podemos aprender aqui nessa terra por tempo aprendendo lá no céu é o primeiro motivo mais óbvio para você não fazer isso. Se esforce para aprender as coisas aqui na terra ao invés de esperar quando chegar no céu. E o segundo motivo que Deus me mostrou também é bastante interessante. É que a vida aqui na Terra é o simulador mais perfeito de problemas e dificuldades que Deus criou e nos colocou para nos educar. Aqui ele pode reproduzir situações de perigo, de riscos de vida, de conflitos de morte, guerra, acidentes, surtos psicóticos, medo, pânico, dores, traumas, doenças, tudo sem limite. Todas as coisas que não existem no céu. Ele pode recriar aqui e te colocar para enfrentá-las sem que você corra nenhum risco. Ora, mas como assim? É claro que eu corro risco. Eu posso morrer. Sim, você pode. Mas aqui na Terra você só pode morrer no corpo. Você não morre no espírito. Você não deixa de existir. Como diz em Apocalipse 26, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E isso é muito legal. Como eu disse num dos meus programas, a pior coisa que pode acontecer aqui nesse mundo é a morte. Mas se você recebeu Jesus como seu Salvador, ele te deu a garantia da vida eterna. Então essa morte não é mais um perigo para você, nem uma vida sofrida aqui na terra. Porque seja lá qual for o sofrimento que você tem que passar aqui nesse mundo, quando sua vida acabar, você vai ser levado para o céu, vai receber o seu diploma de formatura e vai começar a viver a sua verdadeira vida lá, livre de tudo o que você teve que passar aqui. Então, aqui na Terra, na escola da vida, no simulador de problemas que Deus criou para nos ensinar e treinar, é o lugar certo para você aprender tudo o que Deus quer te ensinar. É aqui que Deus pode te ensinar a ter paciência com as pessoas, as coisas, as situações,
porque aqui você tem que esperar. Espera a água esquentar para fazer o café. Espera a pessoa parar de falar para chegar a sua vez. Espera o dia acabar para você voltar para casa. Espera o ano inteiro para começar outro ano. Espera o final do dia para poder descansar. Espera o salário chegar para ter dinheiro. Espera. São testes de paciência um atrás do outro. Se Deus resolver te ensinar a ter autocontrole, então Ele te coloca para dar aula para uma turma de meninos pré-adolescentes mal criados. Quando quer te ensinar perseverança, te inspira a abrir um negócio em Belo Horizonte. Essa é uma enorme lição de perseverança, ser empresário em BH. Se Deus vai te ensinar a amar, cuidar, proteger, ter paciência, conter a ansiedade, controlar a preocupação, então Ele te dá um filho, ou 2, ou 3. E é assim que Ele nos ensina. Quando quer te ensinar a perdoar, te apresenta uma pessoa bacana, você começa a se relacionar com ela, confia nela, seja funcionário, amigo, companheiro ou o que for. Daí a pessoa te dá as costas e te trai. E você precisa aprender a perdoar. Não pode matar a pessoa e nem guardar rancor. Isso só vai te prejudicar. Se Deus quer te ensinar a conter a raiva, te ajuda a ganhar muito dinheiro, comprar um carrão bacana, e quando você vai todo bem vestido para aquela festa chique num local afastado, o pneu do carro fura na estrada de terra enquanto cai uma chuva forte. Seu celular fica sem sinal, não dá para chamar o seguro e nem pedir ajuda de ninguém. Aí você tem que ficar lá trocando o pneu sozinho na lama, todo molhado, sujando sua roupa, e não adianta ficar com raiva e nem xingar, não muda nada. Vai ter que aprender a ficar calmo. Nesse mundo físico existem diversas formas diferentes, diversas situações impressionantes que Deus pode usar para nos ensinar um monte de coisas que só podemos aprender aqui. Não tem como aprender no céu. É claro que eu acho que Deus deve ter um bom simulador lá também, mas nada se compara com as aulas de enfrentar dificuldades da nossa vida aqui na Terra. Quer um outro exemplo? Aquela aula simples de como não exagerar na bebida. Quando um adolescente cheio de si e de razão decide sair com os amigos e mostrar que é o maioral da parada, enche a cara com aquela bebida de quinta categoria misturada com pinga, vodka, ou seja lá qual for o veneno, em dose cavalar que ele escolher. Aí depois fica vomitando até as tripas e ainda tem que encarar uma ressaca de 3 dias com aquela dor de cabeça de matar. Essa é uma ótima lição e só é possível aqui na Terra. Não tem como reproduzir essa situação lá no céu. Ah, mas tem gente que não aprende nem passando essas situações. Sim, eu sei, da mesma maneira que tem gente que fica anos na faculdade e não aprende nada. Mas assim como esta lição, existem muitas e muitas outras que você só vai conseguir aprender aqui na Terra. Então dê valor à escola da vida que você está frequentando. Preste atenção nas aulas e aprenda as lições que Deus está tentando te ensinar. Se for um aluno dedicado, vai aprender muitas lições maravilhosas e vai se formar com muita alegria.
jamais. Foi tudo que eu sempre tive dentro do meu coração, tudo que eu quis de um pai. Eu vi que outras pessoas também escolhiam sair de um mundo de insatisfação, pois havia uma família muito maior que queria morar no nosso coração. Muitos vieram e muitos foram, muitos estão para ficar. Senhor, eis-me aqui, aumente a minha fé, para eu um dia em casa chegar. Muitos falarão e muitos crerão, muitos irão acreditar. Senhor, eis-me aqui, fortaleça a minha fé, para que eu lute até você voltar. Agora eu sei que queres mais de mim, e eu precisarei muito mais de ti. Onde estiver, quero estar junto com você, pois assim nunca me sentirei só. O que você falou sobre estes dias está tudo se cumprindo. O tempo que nos resta é precioso, porque sabemos que você já está vindo. Muitos vieram e muitos foram, muitos estão para ficar. Senhor, eis-me aqui, aumente a minha fé, para eu um dia em casa chegar. Muitos falarão e muitos crerão, muitos irão acreditar. Senhor, eis-me aqui, fortaleça a minha fé, para que eu lute até você voltar. Para que eu lute até você voltar. Para que eu lute até você voltar. Este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você esteja gostando. Hoje estou falando sobre a escola da vida. Essa vida que vivemos aqui nesse mundo é a escola que Deus usa para nos preparar e nos moldar nas pessoas que vamos ser para toda a eternidade. Tudo o que acontece tem um propósito maior preparado por Deus. E por isso precisamos prestar muita atenção no que Ele está nos ensinando e precisamos nos esforçar para aprender essas lições, mesmo quando não são agradáveis. Se aparecer alguém insuportável na sua vida, pode saber que Deus quer te ensinar alguma coisa com essa pessoa. Seja uma lição de humildade, de paciência, compreensão, compaixão ou qualquer outra. Você precisa se esforçar e aprender, porque quanto mais rápido aprender, mais rápido vai passar para a próxima lição. É claro que não podemos esquecer que, assim como na escola, quando passamos de ano, as matérias do próximo ano são mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos mais preparados. Como na matemática. Se você aprendeu bem a soma e subtração, divisão e multiplicação não vão te incomodar. Se aprendeu as equações do primeiro grau, as do segundo grau não vão te assustar também. E quando encara algo muito difícil, é só estudar com mais dedicação para aprender.
Depois você segue em frente. Mas também é muito importante lembrar que na escola da vida não tem trapaça. Não tem como colar nas provas. Ou você aprende a lição ou vai ter que repeti-las mais tarde. Se decidir não aprender aqui o que Deus está tentando te ensinar, provavelmente vai gastar muito mais tempo da sua vida no céu aprendendo. Isso estou falando para quem vai para lá. Porque as pessoas que decidem desprezar a salvação oferecida por Jesus, estas vão encarar outra realidade espiritual. Eu, pessoalmente, tento aprender tudo o que posso enquanto estou aqui nesse mundo, porque quando chegar no céu, gostaria de ter um bom tempo para me divertir e aproveitar. É claro que eu sei que ainda vou ter que aprender muita coisa lá. Algumas eu já até imagino quais são, aquelas lições que eu tenho dificuldade de aprender aqui, mas até que eu tento. Mesmo assim, acho que vou poder me divertir um pouco enquanto aprendo. Aí vou falar como o rei Davi no Salmo 16:11. O Senhor me fará ver a vereda da vida. Na sua presença me encherá de alegria, com delícias perpétuas à sua direita. Eu sei que não chego nem aos pés do rei Davi, mas sei também que o amor de Deus por cada um dos seus filhos é o mesmo. Por isso devemos manter os nossos olhos sempre na vida que vamos viver junto com Ele lá no céu. Se você conseguir enxergar as dificuldades dessa vida, os problemas, os obstáculos, situações difíceis, as pessoas complicadas, os relacionamentos fracassados, as decepções, os quebrantamentos, se conseguir ver tudo isso como lições a serem aprendidas e degraus no seu crescimento como filho de Deus, você vai ter muito mais facilidade para entender sobre o seu Pai Celestial e o amor que Ele tem por você. Mas eu sei muito bem que algumas lições não são fáceis de aprender e não tem uma maneira fácil de Deus nos ensinar. Foi por isso que o profeta Jeremias orou lá em Jeremias 10:24. Me corrija, Senhor, mas com amor, não com ira, para que não me reduzas a nada. Porque muitas vezes nós ficamos confusos e pensamos que estamos sendo castigados pelos acontecimentos ruins na vida. Esse Jeremias, por exemplo, foi um profeta que sofreu a vida toda e mesmo assim continuou confiando, acreditando e dando a mensagem de Deus ao povo. Tem alguns pontos importantes da escola da vida que nós precisamos lembrar. Nem sempre as coisas vão ser como nós queríamos. Nem sempre Deus vai responder às nossas orações do jeito que queremos. Se tivermos que passar tempos difíceis, temos que continuar confiando e acreditando. Se as coisas não acontecem como nós esperávamos, temos que continuar confiando. Se Deus não fez o milagre, o problema pode não ser com você, e nem que Ele está te punindo por alguma coisa. É só que Ele tem outro plano diferente do que você esperava e você precisa continuar confiando. Um exemplo clássico é a história do Jó. Ele foi um sujeito justo que fazia tudo certo. Inclusive, o próprio Deus afirmou isso lá em Jó 1:8.
Não há ninguém na terra semelhante a meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas mesmo assim, Deus deu autorização ao seu inimigo Satanás para tirar tudo que o Jó tinha e ainda deixá-lo doente, cheio de feridas dos pés à cabeça. Quem não conhece Deus vai pensar que ele é algum monstro sádico que gosta de brincar de maltratar as pessoas, mas isso não é verdade. A verdade é que Deus tinha um grande amor por Jó, e Deus sabia do grande amor que Jó tinha por ele. Deus valorizava tanto Jó que falava dele como um homem justo, e isso não é comum. Mas Deus também queria fazer do Jó um homem ainda melhor. Deus sabia que ele ainda precisava aprender algumas lições. Sabia que Jó era capaz de suportar a prova pela qual ia passar. E por isso deixou acontecer tudo o que aconteceu na vida dele. E o propósito de Deus com tudo o que aconteceu foi a grande lição de fidelidade, perseverança e confiança que o Jó deixou para toda a humanidade. Ele era o único capaz de passar por isso, e Deus sabia. Quando Jó estava lá cheio de feridas dos pés à cabeça, a mulher dele chegou e lhe disse: Por que você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. E o Jó respondeu: Você fala como uma mulher doida. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não podemos receber também o mal? Jó 2:10. E nesse mesmo versículo, a Bíblia conta que, em tudo isso, Jó não pecou. Jó não estava sendo castigado por Deus por causa de algum pecado. Deus permitiu todo aquele sofrimento por uma razão, e depois recompensou o Jó em dobro por tudo que ele passou. Nós gostamos mesmo é de ver milagres, manifestações maravilhosas, bênçãos de prosperidade e multiplicação. É isso que alegra o cristão. Quando ouvimos as coisas grandiosas que Deus fez e faz cada dia. Mas as lições que ficam mais entranhadas em nosso ser são aquelas aprendidas das formas mais difíceis. É muito fácil agradecer por um favor recebido, mas a verdadeira fé e confiança está em louvar a Deus e continuar agradecendo a Ele, mesmo sem saber o porquê das coisas que acontecem. Não é o que nós gostamos de passar nem de ver os outros passarem, mas é a dura verdade. E a dor e o sofrimento não é o que Deus quer para nós também. Ele disse lá em Jeremias 29:11, Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Ah, mas então por que Deus permite tantos problemas, dificuldades e sofrimentos na vida? Porque Ele usa esses problemas, dificuldades e sofrimentos para nos ensinar as lições que precisamos aprender. Lá na história do Jó tem um momento que 3 amigos dele vão visitá-lo para o consolar, mas acabam tentando convencer o Jó de que ele estava sendo punido por Deus por causa dos seus pecados. Ficaram vários capítulos debatendo, um amigo falava, o Jó se defendia e depois outro falava e ia assim. Mas lá em Jó 13:15, quando ele estava se defendendo para seus amigos, ele disse: Ainda que Deus me mate, nele confiarei. Mesmo sem entender o que estava acontecendo com ele, Jó sabia
que tinha que continuar confiando e acreditando em Deus. E é isso que nós temos que fazer também quando passamos pelas provas da escola da vida. E elas são chamadas de provas por causa disso, porque vêm para provar a nossa fé, nossa confiança e nosso amor por Deus. Eu sei que é difícil. Muitas vezes na minha vida eu encarei situações que pareciam um castigo de Deus. E o inimigo da minha alma se aproveitava dessas situações para tentar a todo custo me fazer desacreditar do amor de Deus por mim. Mas eu sei que Deus se importa comigo e que nada acontece na minha vida sem que Ele tenha uma boa razão. Eu acredito muito no que está escrito em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E você deveria acreditar nessa verdade também, porque quando acontecer uma coisa que você não entende a razão, seja um problema grande ou uma dificuldade inesperada, o inimigo da sua alma vai usar isso para fazer você duvidar de Deus, do amor dele por você e da capacidade dele de usar o que está acontecendo para o seu bem. Mas Deus usa. E, em alguns casos, nós só vamos descobrir os motivos de Deus quando chegarmos ao céu. Então, precisamos decidir aqui e agora se vamos acreditar, mesmo sem saber os motivos de Deus, ou se vamos reclamar, duvidar e abandonar a nossa fé. Porque motivos para abandonar a fé sempre vão aparecer, mas é você que escolhe se vai honrar a Deus com a sua fé durante os momentos difíceis ou se vai abandoná-lo toda vez que as coisas não saírem como você esperava. E na escola da vida, muitas coisas não acontecem como nós esperamos. Eu sei que muitas vezes você não tem forças para seguir em frente diante de algumas dificuldades. Muitas vezes já pedi a Deus para me ajudar a aguentar o que eu tinha que passar. Sem a ajuda dele, eu não ia conseguir. E até Jesus, quando estava no seu corpo de homem, também sentiu essa agonia. Ele orou a Deus em Mateus 26:39. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E o que nós passamos aqui nessa vida não chega nem aos pés do que Jesus passou por nós. Ele passou pela angústia de saber exatamente o quanto ia sofrer, a maneira cruel como ia morrer e que na hora da morte iria perder a unção do Espírito Santo. Porque ele precisava morrer como um pecador que não tem Deus. Foi por isso que Deus teve que realmente dar as costas para Jesus na hora da morte. E no meio de toda aquela angústia, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Nenhum de nós passou por nada parecido com isso, e graças ao sacrifício de Jesus, nunca nenhum de nós vai ter que passar. E as lições que temos que aprender na escola da vida não chegam aos pés do que ele passou. Ele é o Deus verdadeiro que te ama muito mais do que você imagina. E por ele vale a pena o que quer que seja que tenhamos que passar aqui nessa terra. Se recebemos bênçãos e alegrias, devemos agradecer a Deus. E se a vida trouxer dificuldades e problemas, devemos, assim como Jó, recebê-los da mesma maneira, sem questionar a Deus, sem duvidar do amor que Ele tem por nós, mas confiando sempre que Ele sabe o que está fazendo. E ainda podemos ter a esperança de alcançar o mesmo fim que o Jó alcançou.
Pela sua fidelidade, no final, Deus deu ao Jó o dobro de tudo o que ele tinha perdido. E nós também vamos receber a nossa recompensa por confiar em Deus. Se não for aqui nesse mundo, com certeza vai ser depois lá no céu. Mas aqui nessa vida, Deus ainda tem muito para nos ensinar e precisamos nos esforçar para aprender, porque esta é a nossa única chance. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então se esforce para aprender as lições, passar pelas provas e manter os olhos no céu, que é o seu destino final. Depois dessa vida, uma outra vida muito melhor está sendo preparada para você. E é Jesus que está preparando o seu lugar na casa do Pai, onde você vai viver para toda a eternidade. Ele disse em João 14, 1-3, Não se perturbe o seu coração, acredite em Deus, acredite também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar para vocês, e eu virei outra vez, e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Não se turbe seu coração, não se turbe seu coração. Jesus disse, não se turbe seu coração, mas creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar pra você, pra onde eu estiver, você possa viver. Naquele dia falaremos de sonhos bem distantes. Veremos que as batalhas não eram tão importantes. Já preparei uma cidade pra você, só quero que me obedeça. E vai brilhar uma coroa sobre a sua cabeça. E agora, amado, devo me afastar, mas não darei um outro pra vir te consolar. Eu não vou longe, estou com vocês.
Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp. 319-9690-3688. 319-9690-3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que são transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Hoje estou falando que a nossa vida aqui nesse mundo é apenas a pequena parte inicial da vida eterna que vamos continuar a viver no mundo espiritual. Aqui é a escola onde aprendemos tudo o que precisamos para nos preparar para viver a eternidade ao lado de Deus lá no céu. E por isso precisamos aproveitar todos os momentos desta vida para aprender as lições que Deus quer nos ensinar. Seja através de alegrias ou de tristezas, sejam lições fáceis ou difíceis, cada uma delas é muito importante para a sua vida futura ao lado dele. Aqui a nossa vida é como um vitral feito de muitos cacos de vidro. Alguns são clarinhos e alegres, outros são mais escuros e tristes. Uns coloridos, outros sem graça, uns bem transparentes e outros embaçados. Mas quando chegarmos no final da nossa jornada aqui na Terra e a luz de Deus refletir através de nós, todas as cores vão revelar o desenho que Ele tinha planejado. E você vai enxergar tudo com muita clareza e vai entender o porquê de tudo o que Deus fez você passar nesta vida. Ele é um Deus amoroso, carinhoso e sabe muito bem o que está fazendo com você e através de você. Cada lição que faz você passar aqui na escola da vida tem um propósito maior para toda a eternidade. Então se submeta à vontade de Deus, siga por onde Ele quer te guiar. Não fique triste quando enfrentar dificuldades. Confie cada dia, cada minuto, cada passo. Nós não vamos viver para sempre aqui nessa escola. E quando chegar o dia da sua formatura, você vai querer receber o seu diploma com honras. Nada vai se comparar ao sorriso no rosto de Jesus quando Ele te receber. Não existe recompensa maior. Obrigado, amigo, pelo bem que nos fez, por nos dar tantas coisas, por voltar outra vez. Nos momentos difíceis, você vem transformar o difícil em fácil, para nos ajudar. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais.
protegidos, nos fazendo iguais. Você deu sua vida, nos tornando imortais. Nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Obrigado, amigo. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe seu final de semana. Quando eu penso em Jesus, me alivia os pensamentos, como a brisa beija as folhas, ele se parece com o vento. É o Senhor que eu estou ouvindo no jardim. Aqui estamos em Éden, feito por Deus. Estamos enamorados do Senhor, você e eu. Quando eu penso em Jesus, quando eu penso no Senhor,